Que a graça, novamente, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como é de se esperar e nós dela dependemos, seja com cada um de nós, onde quer que estejamos, né? De dia ou de noite, em casa, no trabalho, no campo ou na cidade. Nós necessitamos constantemente da proteção, do amor, da saúde, do ânimo, da coragem que vem do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estou querendo que meditar apenas na Escritura e vou ler alguns versículos e ver o que o Deus Todo-Poderoso nos ajuda aqui nesta leitura. E você faça o mesmo, né? Acompanhe, se assim desejar, ou leia depois, né? Leia, ou examine depois, né? Porque às vezes a gente só lê, passa por cima, né? Na verdade é que o Senhor Jesus Cristo nos convida para examinar. Ele falando aos religiosos em certa ocasião disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a vida eterna está nas Escrituras em forma de letras, né? Em forma de papel. Agora, isso é interessante porque hoje em dia nós vivemos num mundo que as pessoas acreditam no que está escrito, né? Ou melhor, acreditam mais no que está escrito do que a própria pessoa em si. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai passar por um órgão público, né? Eles querem que você leve o seu documento, o seu RG, seu CPF, enfim, um documento que comprove que você é você. Olha só, ou seja, a sua presença, a sua palavra não é suficiente, você tem que mostrar um papel. Em outras palavras, as pessoas acreditam mais no papel do que a própria pessoa em si. Às vezes isso chega a ser cômico, mas é assim que estamos vivendo. Então, assim, desta feita, aqui está o papel, a escritura, e ela não é simplesmente um papel. Ela contém a palavra do Deus vivo, uma regra de vida e de conduta, as quais, se seguirmos, nós teremos vida eterna, conforme o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 5, no verso 24. Na verdade vos digo que quem crê em mim terá vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok. Então eu vou ler apenas um texto aqui. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 19. É um texto muito conhecido para quem tem assim uma certa sintonia já, uma certa apreço já pela leitura bíblica, né? Embora o texto em si seja conhecido, mas a prática dele é uma das coisas mais difíceis para nós, ser humano, colocar em prática, entende? É muito difícil. Vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olha só a preocupação do Senhor Jesus Cristo, né? Ele está dizendo que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra,
É claro que hoje em dia as pessoas, em sua grande maioria, né, principalmente aqui a população brasileira, talvez aí 70, 80%, mal tem a sua sobrevivência, né? Embora as outras porcentagens já é totalmente diferente, né? Enfim, a população pobre em si, mundialmente falando, gigantesca. Tipo, mais de 2 bilhões de pessoas no último dado que eu havia visto, no último gráfico, né? Dado histórico, não tinha condições nem de comprar uma refeição saudável, né? Então estava passando fome mesmo, mais de 2 bilhões de pessoas. Então as pessoas em si não têm condições nem de fazer, nem de comer, né? De vestir, quanto mais juntar tesouro na terra, né? Mas isso aqui vocês sabem que nem tudo é assim. Então isso aqui é para quem põe o coração, põe o seu coração nos bens materiais, ao mesmo tempo em que despreza totalmente os bens invisíveis, né? Os bens metafísicos, os bens sagrados, que é a palavra de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus, essas coisas que o dinheiro não compra, mas que faz parte totalmente do convívio do nosso ser espiritual, do nosso ser, da nossa alma, né? Onde quer que você esteja, independente se você é ateu ou cristão, tudo isso faz parte do ser humano. Então, seja você está falando, não ajunte, se você, digamos que você tenha condições, não ajunte tesouro no céu, porque o ladrão vai roubar. E é um problema grave, né? O ladrão roubar. Todo mundo sabe disso, que ninguém quer ser roubado com nada, mesmo que seja um centavo. Se você se for roubado, você não se sente bem. Você foi enganado. Então não é coisa boa, né? Então é o que o Senhor Jesus Cristo nos traz para a meditação, né? Porque, olha, por quê? Porque o verso 21 diz assim, continuando a leitura. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é aí que está o problema, né? Se o ser humano ajunta tesouros na terra, ele vai colocar o coração dele naquilo e vai desprezar o que é mais importante, inclusive, para ele mesmo, que são as coisas espirituais, as quais nós já comentamos aqui, entende? Então esse é o problema grave. Agora, se o ser humano tiver riqueza natural e não colocar o seu coração nelas, que é muito difícil, aí onde eu estou falando para você que é difícil, aí sim, porque o que acontece? Porque o que a Escritura diz é o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema é o amor ao dinheiro, o amor às coisas terrenas, o amor às coisas materiais. O problema é o amor a essas coisas. Ao mesmo tempo em que geralmente as pessoas que amam as coisas materiais, elas aborrecem as coisas espirituais e inclusive aborrece o próximo, né? Não tem paciência, não tem amor, não tem compreensão com o próximo e assim por diante. Então ele não está nem aí, ele acha que a vida dele é só aquilo mesmo e acabou. Então por isso que ele põe todo o coração dele naquelas coisas. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai mentir para conseguir os bens materiais. Ele vai manipular dados, manipular informações, manipular relatórios, enfim, manipular estatísticas, vai pintar o 7. Na pior das hipóteses, ele vai matar. Matar para conseguir aquilo que ele quer, porque o objetivo dele é bem material e nada mais. Então, esse é um problema gravíssimo, que a maioria de muitos seres humanos sequer não percebem, mas tem esse amor pelos bens materiais e às vezes ele não tem ainda os bens materiais, mas ele ama os bens materiais a tal ponto que dentro de sua pequena e limitada situação, ele mente para conseguir tipo aí R$100, R$200 ou até menos. Ele manipula algumas coisas. Enfim,
não é só o grandão, né? Começa daqui. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Então, quem engana, quem mente para pegar R$ 1, mente para pegar US$ 1 trilhão, entende? Quem é honesto, sincero e verdadeiro em relação a R$ 1, é honesto e sincero e verdadeiro em relação a 1 trilhão também. É simplesmente assim, é dessa forma. Bom, aí o Senhor Jesus Cristo nos convida mais na frente, depois você lê a leitura com calma, né? Examina, nos convida mais para frente. Aí ele vai falar de alimentação, de vestes, né? De comida, e assim por diante. Aí mais na frente ele diz, pois assim, e assim, não andeis, pois, no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. Mas buscar, olha isso, tá vendo? Ele está dizendo assim, ó, eu sei que vocês precisam de tudo isso. Eu sei. Porém, isso não é o mais importante. O mais importante é o reino dos céus, é buscar o reino dos céus. É aquilo onde ele diz, aí não. No verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o reino de Deus é os mandamentos de Deus. Ele está dizendo, procure os meus mandamentos, que é amar a Deus de todo o seu coração, acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso é os 2 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo respondeu. Em outras palavras, o reino de Deus é isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, entende? É isso que ele está falando, né? Aqui, então é isso, acredito que isso já é uma boa base para a gente meditar e balizar o nosso espírito rumo ao que é sagrado, ao que é divino, rumo àquele que nos traz paz, conhecimento, né? Nos traz tranquilidade para lidar com as adversidades da vida. Então vamos orar um pouco. Senhor Jesus, que a tua graça, nós estamos gratos por teu amor, por tua luz, por tua saúde, por tua misericórdia. Senhor, ajuda-nos em nossas dificuldades, na dificuldade dos nossos ouvintes, e que o Senhor seja a nossa força, o nosso ânimo, a nossa coragem, com o perdão de nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.